Bom dia, pessoal. Quem fala com vocês aqui é o professor Ronaldo, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Barra do Garças. E aqui nós vamos falar do terceiro tópico desse assunto aqui, que é vetores, matrizes e estruturas de dados em assembly. E hoje nós vamos falar especificamente de estruturas de dados em assembly, ok? Bom, então, por exemplo, como que você declara uma estrutura de dados em C? Né? Você tem a palavra-chave struct, né? O nome da sua estrutura, do seu tipo de dado. Nota que essa construção aqui, ela define para mim um tipo de dado, ela não define uma variável na memória, tá? A variável na memória, ela é declarada quando você precede ela pelo tipo dela, né? Então, struct empregado emp cria uma variável do tipo emp na memória, ok? E quando você cria essa variável emp na memória, o que você criou, na verdade, foi um aglomerado de bytes, né? A gente vai ver que a gente criou 73 bytes aqui na memória, tá? E essa estrutura de dados aqui, ela na verdade ela serve para o compilador apenas. Ela é um template para o compilador saber a posição relativa de cada byte em cada campo, né? E o que é cada campo, né? Para usar as instruções adequadas para cada campo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você está em assembly, quando você está na linguagem de máquina, tudo é byte. Então, quando você cria algo na memória em assembly, você criou uma série de bytes, tá? O que vai mudar é a interpretação que o processador vai dar para esses bytes. Então, por exemplo, 4 bytes que formam salário, que é do tipo float, eles vão ser manipulados por instruções que trabalham com float. Então, esses bytes eles vão ser interpretados por uma instrução que lida com float, que vai dar a semântica para esses bytes, de que esses bytes são float. Tá claro, pessoal? Quando você vai manipular string, você vai usar instruções de máquina que lidam especificamente com string. Por exemplo, move string byte, move string word, por exemplo. Né? Você tem instruções específicas em C, em assembly x86, desculpe, em assembly x86 que lidam com string, tá? Então, cada char é um byte. Cada byte ele corresponde a um caractere, e esse caractere, o código dele é o código da tabela ASCII daquele caractere. Então, a interpretação, né, de como esse caractere vai ser exibido na tela, né, vai ser dada pelo controlador de vídeo, tá? Quando você escrever esse caractere na memória de vídeo, ok? Então, em princípio, tudo na memória são bytes, né, e o que muda é a interpretação desses bytes. Por exemplo, idade, né, idade é o inteiro, né? São 4 bytes, mas esses 4 bytes eles vão ser manipulados por instruções de máquina que trabalham com 4 bytes que formam uma variável inteira, que formam um conjunto de dados que é um inteiro. Tá certo, pessoal? Então, ok. Então, isso aqui é uma coisa para o compilador dar semântica e para o compilador usar instruções corretas para o tipo de dado correto. Okay? Inclusive para o compilador checar os tipos, tá? Checar se o usuário não está misturando tipos ou não está atribuindo uma variável inteira a um float ou coisa do tipo, né? Assembly você não tem checagem de tipo, né? Mas quando você compila em linguagem de alto nível, o compilador faz isso para você, tá? Então isso aqui em princípio é um esqueleto, é um template, né? Isso aqui são offsets, né, de cada um dos campos, né? E o compilador vai associar a esses offsets o tipo de dado correspondente. É isso que o compilador faz quando ele compila isso aqui, tá? E quando você faz essa declaração aqui, você realmente está criando na memória um aglomerado de bytes que tem esse tipo de dado, struct empregado, né, que é do tipo struct empregado, ok? E em assembly, como é que é isso daí, né? Bom, em C é assim, em assembly você vai usar a palavra struct, né? O nome da estrutura de dados, o nome do seu aglomerado, né? Aí você pode ou não usar o ponto é adicional, só que o ponto ele tem uma vantagem que ele está vinculado ao escopo, né? Então, se você criar, por exemplo, se você criar o campo da estrutura com ponto salário,
você pode usar salário em outros locais do seu código, né? Então, salário, né, o nome salário não está restrito só à estrutura de dados, tá? Você pode usar ele em outros locais do seu código. Mas para referenciar a constante salário, você vai usar empregado.salário, né? Aí você falou constante, professor? Sim, constante. Porque quando você... que o montador entende quando você está usando essa construção aqui? Na verdade, quando você está usando essa construção aqui, você não está criando nada na memória, né? Esse reserve double aqui, reserve byte, reserve double, reserve byte, não está criando nada na memória. Simplesmente isso aqui é visual, tá? E o que o montador está criando internamente é o seguinte, ó, empregado.salário vai ter o valor 0, empregado.nome vai ter o valor 4, por quê? Porque 4 bytes depois de salário vem nome, né? E nome tem 64 bytes, né? Então, o offset empregado.nome, ele está criando os offsets. O offset empregado.nome vai valer 4. O offset empregado.idade vai valer 68, que é 64 mais 4, tá? Se você usar sem nome, vai ser a mesma coisa, só que o nome do offset, o nome da constante que você está criando, não vai ser empregado.salário, vai ser só salário, né? E você não pode usar salário em mais nenhum outro lugar do seu código, né? Então, salário vai valer 0, nome vai valer 4, né? Idade vai valer 64 mais 4, ou seja, idade vai valer 68. Idade é uma constante com valor 68. É isso que essa declaração cria internamente no montador, tá? Cria uma série de labels, ou de constantes, ou de equates, né? Que tem esses valores que eu falei para vocês. É isso que ele cria, tá? Internamente, o montador. Ok? Então aqui tem uma figura para você, né? Se você criasse uma variável, tá? Com o nome emp do tipo empregado, tá? Como é que eu crio essa variável, professor? Eu deveria ter colocado num slide antes disso daqui, mas eu coloquei nesse slide aqui. Para você efetivamente criar uma variável, você vai criar uma instância dessa variável, né? Então você vai usar a construção, a diretiva struct. Struct é instancia estrutura, tá? Então instantiate struct empregado, tá? Se você tiver usado ponto na sua definição, no seu template de estrutura, né? Então, você vai usar empregado.salário, define double 1.000.0. Esse ponto 0 é importantíssimo, né? Porque senão ele não vai entender salário como double, né? E na hora que você vai usar as instruções que manipulam double aí, ou printf, ou chamar uma função que imprime um double, por exemplo, vai imprimir 0, né? Ou a instrução vai usar isso aqui não como formato double, mas com formato int. Então ela vai pegar valor errado, ela vai fazer cálculo errado, porque ela não está lendo o double corretamente, porque você não colocou o ponto 0. Esse ponto 0 é importantíssimo, tá? @empregado.name.nome, você vai dar um define byte, que vai definir esses bytes aqui, que é uma string em C, a string em C termina em 0. Por que é uma string em C? Porque a gente vai usar funções do C para manipular essa estrutura de dados, ok? @empregado.idade, você vai dar um define double 100. @empregado.sex, você vai dar um define double m, né? Se você não usar com ponto, para você criar a estrutura de dados é a mesma coisa, só que você vai usar o nome do rótulo simplesmente sem o nome da estrutura. Então, se você definiu a estrutura sem ponto, você vai usar @salário, @nome, @idade, ok? Ok. Aí vamos supor que você criou, né, estaticamente, tá? Você criou estaticamente essa estrutura de dados na memória e não usou ponto, por exemplo, né? Então, qual que é o valor de salário? Salário vale 0. Qual que é o valor de nome? Nome vale 4. Qual que é o valor de idade? 68, assim por diante, tá? Então, se o endereço da estrutura é x, se o endereço de memória onde a estrutura começa é x, o endereço de salário é x mais 0, né? O endereço onde nome começa, tá? É x mais 4. O endereço onde idade começa é x mais 68, né? Porque a estrutura começa em x e idade está no offset 68. Então, o endereço de idade é x mais 68. Tá claro, pessoal? E se você usar o ponto, né, na definição, é a mesma coisa, né?
Os labels eles vão ter esses valores aqui, então empregado.salário vai ser 0, empregado.nome vai ser 4, e o offset das variáveis na memória vai ter, se a variável começar no endereço X, empregado.salário vai ser X mais 0, empregado.nome vai ser X mais 4, e assim por diante, ok? Muito bem. E como que você troca esses valores, né? Se você for usar uma função como scanf para trocar valor, você tem que passar o endereço do dado que você quer trocar. Então você tem que passar o endereço por referência, tá? Você não pode passar por valor, você tem que passar por referência, tá? Se você for usar uma única instrução e a instrução ela vai trocar o conteúdo num determinado endereço, você vai mover para o conteúdo daquele endereço um novo valor, tá? Mas aí é uma única instrução, né? O Tenenbaum, inclusive, fala no livro Organização Estruturada de Computadores, né? Structured Computer Organization, né? Structured Computer Organization, né? Ele fala que as instruções de máquina é como se elas fossem funções, né? Porque na verdade por trás delas existe um microcódigo, né? Para cada instrução existe um microcódigo que se for uma arquitetura microprogramada, né? Então tem essa filosofia, né? Na verdade a instrução, a execução de uma instrução é mais ou menos equivalente a chamada de uma função, né? Você pode pensar dessa maneira, né? Ok? E se você obteve o endereço da estrutura de forma dinâmica, você alocou a estrutura de dados dinamicamente, né? O que você fez? Você pegou o ponteiro retornado pela função malloc e guardou numa variável, né? Então você tem que pegar o valor dessa variável, colocar no registrador e somar o offset com esse registrador e passar para a instrução ou para a função que vai alterar o endereço, né? Esse valor, né? Que você obteve aí fazendo a soma da base, da estrutura de dados com o offset do campo. Ok, pessoal? Muito bem. Certo? Então agora, tá? Dando sequência aí na aula, eu elaborei aqui 5 exemplos, tá? Struct, né? Struct.asm, struct2.c, struct3.asm, struct4.asm e struct5.c. Eu dei esses nomes, né? Struct1, 2, 3, struct2, struct3, struct4, struct5, para os executáveis, né, terem nomes diferentes aqui, né? Ok? Por isso que eu usei esses nomes, ok? É para não misturar as coisas, tá? Então, primeiramente, vamos dar uma olhadinha em struct.asm, ok? Bom, então nós temos aqui o código struct.asm, temos aqui o código struct.asm. FMT são strings de formato para a gente só imprimir os valores da estrutura. Então o que eu vou fazer no primeiro momento é só acessar os campos da estrutura que foi definida estaticamente no heap e imprimir os valores que estão lá, ok? Depois eu vou pedir para o usuário digitar novos valores aqui, tá? Vou pegar esses novos valores aqui com scanf e vou imprimir esses novos valores aí que eu peguei e coloquei lá nos campos da estrutura. Esse EPTR aqui é porque eu estava pensando primeiro fazer tudo junto no único código, né? Mas eu achei melhor ir por partes, né? E separar em códigos diferentes, né? Então eu tenho aqui o struct2.c, que é o código em C equivalente ao que eu quero fazer aqui no código assembly, tá? Então eu tenho um printf aqui, né? .salário, .nome, né? Vou imprimir aqui com /n, né? Nota que aqui eu tenho 13100, que é o /n do C aqui, né? Ok, pessoal? Então eu vou primeiro imprimir o que está no heap, né? A estrutura de dados ela foi instanciada aqui, né? Então eu criei a estrutura de dados e já instanciei, né? Então a construção em C é equivalente a essa construção assembly aqui, né? Que é a instantiate struct, né? Essa construção em assembly aqui é equivalente a essa construção em C aqui, tá? Você criar a variável e já instanciar o valor nela, tá? E eu estou usando tudo com ponto aqui, tá? Porque eu acho melhor assim, porque aí eu posso usar uma variável se eu quiser com o nome salário, né? Eu posso usar uma variável se eu quiser com o nome idade, né? Eu acho mais
mais práticos aqui. Né? Então isso aqui a gente discute na aula teórica, tá? O ponto depois do 10 mil do 1 milhão é importante para ele poder interpretar o 1 milhão como double, né? Na verdade não é um double, é um float, né? Porque é precisão simples, é define double aqui, né? Então double word significa que o double word é double, tá? Double word é full. O define double word define um float se você colocar o ponto zero no final aqui, tá? Um salário do tipo float, né? Então aqui em C também salário é do tipo float, ok? Float, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Tamanho de empregado, se eu fosse usar malloc, eu ia ter que usar 73 como tamanho de empregado, ok? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é imprimir o salário, né? Como é que eu imprimo o salário? Eu imprimo o salário da seguinte forma. Primeiro parâmetro de printf, que é essa string de formato aqui, eu vou colocar no RDI. Como a segunda string, o segundo parâmetro, tá? O segundo parâmetro do printf, ele é um... Acabou a energia aqui na minha casa. O segundo parâmetro do printf, ele é um float, tá? Floats e doubles, eles têm que ir num registrador de 128 bits, que é o XMM0, né? Só que eu vou carregar aqui um float, né? Então eu vou usar a instrução moveKey, eu vou mover uma quad word para XMM0. Então essa quad word, ela tem 64 bits, né? Quad word 64 bits. Mas você fala assim, nossa professor, mas salário ele tem 32 bits, né? Porque ele é uma double word, ele é um float, né? Tudo bem. Aí então, mas eu vou mover coisa a mais aqui para XMM0, porque esse XMM0, porque mesmo fazendo uma move quad word, né? Eu vou mover aí, né? 32 bits, né? Voltou energia. Vou mover 32 bits, né? Mas quando eu fizer a conversão, né, de float para double, né, porque o printf sempre espera um double, ok? Então, usando essa instrução, eu faço a conversão. Então, esses dados a mais que foram para o registrador XMM0 aqui, porque eu movi uma quad word, eles vão ser desprezados, tá? E o move rx1 significa que eu vou colocar um double, né? Significa que eu vou estar colocando aí eu tenho um parâmetro para printf que é do tipo double, ok? Muito bem. Então, tudo bem. O resto é trivial, né? Porque o resto eu vou imprimir o nome, né? Então, o nome, m.nome, embora eu esteja acessando a estrutura de dados com ponto, né? Nome é uma string, então o nome é um endereço, né? Ok? Então aqui não tem colchetes, né? Porque eu vou passar para RSI o segundo parâmetro do printf, eu vou passar um endereço, né? Que é o endereço do primeiro byte da string, né? Que é emp mais empregado.nome. Esse é o endereço do primeiro byte da string que eu vou passar para o printf aí, tá? Não é o conteúdo, tá? É o endereço. Quando você passa uma string para uma função, tá? Você não passa a string, você passa o endereço da string, né? Ah, mas e se a string tiver entre colchetes dentro da função? O compilador separa para você, tá? Quando a gente for ter as nossas aulas de compiladores aí, eu vou explicar isso com detalhes como isso é feito, tá? Você tem que criar um label, uma variável na memória, né? Na verdade, você vai ter que criar um conjunto de bytes na memória, vai criar um label para aquele byte, que é o endereço, né, daquele conjunto de bytes que compõem a string, e você vai passar esse label aí, né? Você vai passar esse endereço aí para a função, ok? Então tá. Então, move rx0, call printf, né? Aí, só que quando você for imprimir a idade é um valor, né? Então você vai passar aqui o conteúdo desse endereço, né? Emp mais empregado.idade é o endereço. Então você vai mover para RSI o conteúdo desse endereço, tá? Ok? Call printf. Aqui, o montador é inteligente, ele consegue entender que empregado.idade aqui ele tem, porque você deu um define double lá em cima, então ele associa um tipo, né?
Mas a rigor você deveria colocar em ESI, depois estender esse valor para RSI, ok? A rigor deveria fazer assim. Mas assim funciona, tá? Então não vou mexer aqui, tá? Mesma coisa em relação ao sexo, né? Você vai colocar o endereço do sexo na estrutura de dados, é EMP mais empregado.sexo. Você vai passar o conteúdo desse endereço para RSI, né? Mesma coisa, você deveria falar para a instrução que você está movendo um byte, né? Então move para SI, né? SI, aí depois você estender isso para RSI, ok? Mas assim também funciona, então também não vou mexer, tá? Então vamos lá, vamos trocar esses valores, né? Então, ó, printf, entre com um novo salário, né? Isso aqui vai escrever, entre com um novo salário, ok? Aí eu quero chamar a função scanf para pegar o próximo salário. Então o que eu vou passar para scanf? A string de formato, que é o primeiro parâmetro aqui, que é o %f, né? 0,0, que é o fmt4, vou colocar ele em RDI. Aí eu tenho que colocar o endereço de m.salário, né? Certo? Inclusive em C eu fiz a construção igualzinha aqui, ó. Se você for ver em C, ó, né? Ó, scanf, %f, m.salário. Aí você fala assim, o compilador reclama. Ele reclama, mas eu sei muito bem o que eu estou fazendo, tá? Deixa ele reclamar, deixa o compilador reclamar, eu sei o que eu estou fazendo, ok? Então aqui eu estou colocando em RSI em .salário, empregado.salário, tá? Empregado.salário é uma constante, tá? Então, emp mais empregado.salário é o endereço de emp.salário, tá? Que emp.salário aqui, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, se eu estivesse compilando, eu ia traduzir ele assim, tá? E aí eu dou um call scanf aqui, ok? O printf entra com um novo nome, então move RDI fmt9, eu vou escrever entra com um novo nome. Vou pegar o novo nome, né? Novamente aqui o endereço vou passar para o scanf o endereço. Para scanf eu sempre passo o endereço, né? Então o endereço de m.nome é emp mais empregado.nome, tá? Call scanf, tá? Isso aqui né? E o primeiro parâmetro de printf, vocês já sabem, né? É o %f aqui, que é o fmt5, eu estou colocando em RDI. Tá? Entre com a novidade, eu vou escrever entre com a novidade, né? Então, esse %f aqui, só que a idade aqui é %d. Não, mas como isso aqui é um comentário, não vai atrapalhar, né? Mas é um scanf %d aqui, né? Aqui é um scanf %s, né? Só que isso aqui é comentário, né? Isso aqui não é C, né? Comentário. É um comentário em C do código em assembly. É um comentário do código equivalente em C do código assembly que está embaixo dele, né? Então não vai influenciar aqui, né? Mas a rigor seria isso, né? Seria isso que eu estou corrigindo aqui, né? Ok, aí eu vou imprimir novos valores, né? E vou repetir ali o código, né? O código que eu tinha acima, né? %f, %s aqui, né? Enfim, né? Eu não alterei o sexo, né? Então aqui leave e return 0, né? Então aqui, né, novos valores, né? E um return 0 aqui é o código C correspondente, ok? Então eu vou agora, né? Eu vou salvar aqui e vou testar isso aqui. Na verdade já fiz um teste preliminar, mas eu vou repetir aqui, né? Então vamos lá, nas-f struct f64 struct.asm, né? gcc -o struct.o /struct, né? Doutor milionário, idade 100 anos, sexo masculino, entre com um novo salário, o cara ficou pobre, 100, né? Não precisa ser 100.0, né? Quando você está fazendo o scanf aqui, né? Entre com um novo nome, Ronaldo, né? Entre com a nova idade, 43, né? Então ele vai imprimir os novos valores aqui, tá? Esse foi o código assembly, tá? Vamos ver agora o equivalente C. O equivalente C é muito simples, né? Você vai fazer aqui GCC GCC -o struct2.c, tá? Ele deu um warning aqui, tá vendo? Eu falei que ele ia dar, né? Ele deu um warning aqui, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo, então isso vai funcionar. Então, ponto / struct2, né?
Entre com o salário. 100. Entre com o nome, Ronaldo. Entre com a idade, 43. Aí, ele imprimiu os novos valores, tá? Esse foi um exemplo com criação da variável. Criação da variável no heap. Agora nós vamos criar a variável dinamicamente, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no struct3.asm, ok? Bom, então aqui, quando eu crio a variável no heap, tá? Nota que eu usei a mesma estrutura que eu usei para os programas anteriores, ok? Eu gosto de usar os offsets com scope, tá? E eu vou usar agora a função malloc, né? E eu vou trocar também o sexo aqui, tá? Porque eu criei um clean buffer aqui, né? Esse clean buffer é para limpar o buffer do teclado, tá? Em C, se você fosse escrever, deveria ser assim, tá? Mas em C não dá problema de buffer de teclado, dá problema só em assembly, uma única chamada getChar resolve, né? Mas a rigor, eu deveria pegar o retorno de getChar e verificar, né, se esse retorno ele é um /n, né? E fazer um loop aí até que eu encontre /n. Quando eu encontrar /n, eu saio, né? Ok? Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu programa em C, no meu programa em assembly, né? Tem um programa em C correspondente, ó. Vou abrir aqui para vocês o programa em C, tá? Kate struct3.c, tá? Tem um programa em C correspondente aqui. Ah, não é struct3, é struct4, desculpa, pessoal. Aqui, ó. Kate struct4.c. Também não é struct4. Ah, não, é porque struct4, eu criei um struct4.asm. Então, o programa em C é struct5. Desculpe novamente. Kate struct5.c. Tá? Ah, aqui. Tá? Então, ó, eu criei um ponteiro para uma estrutura de dados do tipo empregado. Esse ponteiro é o EPTR. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? EPTR recebe malloc size of struct empregado. Esse cara aqui é uma constante. O valor dessa constante é calculado em tempo de compilação. E o valor dessa constante é 73. Então, é 73 que o malloc está recebendo. Tá? É a constante 73 que o malloc está recebendo. Ok? Então, olha só. Então, ó, essa constante, que eu chamei tan empregado aqui, é o equivalente ao size of struct empregado. Tá? Eu calculei ele na mão aqui. Tá? Ó, 44 mais 64 mais 4 mais 1. Tá? Existe uma forma aí de você fazer o montador calcular isso para você, mas eu não sei como fazer isso, né? Como deixar isso automático. Mas tem como fazer. Tá? Muito bem. Chamei o malloc vai fazer a alocação dinâmica. Isso aqui é uma chamada ao sistema operacional. Dentro do malloc tem uma chamada ao sistema operacional que vai alocar memória. E o resultado, né, o resultado de malloc, eu vou colocar, né, em EPTR aqui, ok? Na verdade, né, EPTR aqui deveria ser um ponteiro de 64 bits, né? E o meu EPTR aqui... Ah, sim, o EPTR é um DQ, ó, tá certo aqui, tá? Quad word, 64 bits, tá? Então, meu EPTR é 64 bits. Muito bem, tá certinho, tá? Então, vamos lá, ó. Agora eu vou preencher essa estrutura dinâmica, né? Então, ó, entro com salário, né? Eu tenho que obter o endereço de m.salário, né? Então, passo o primeiro parâmetro aqui para RDI, né? Vou pegar o valor do ponteiro, colocar em RBX e somar com RBX empregado.salário. Nesse caso é 0, né? Só que aqui é o seguinte, né? Não existe essa instrução que soma um registrador no move, né? Que soma um registrador com uma constante no move, tá? Aqui o montador ele não reclama porque esse cara é 0, né? Simplesmente por isso, tá? Então é hilário isso, né? Ele não vai reclamar, mas porque isso é 0, né? Tudo bem. Aí dá um call scanf aqui, né?
Aí beleza, entre com o nome, né? Beleza, você vai, né? Só que agora empregado.nome não é 0, né? Então você não vai poder fazer a mesma coisa que você fez antes. Move RSI, RBX mais empregado.nome. Se você fizer isso, o montador reclama. Então o que você tem que fazer? Pegar o valor do ponteiro, colocar em RBX e somar, né, com RBX empregado.nome, né? No outro programa, que é struct4.asm, eu consigo fazer essas coisas com uma única instrução. Quer ver? Eu vou abrir o struct4.asm aqui, tá? E vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Essas coisas aí que eu fiz com move, com add, dá para você fazer com uma única instrução, né? Com a instrução LIA, Load Effective Address, tá? Então no Load Effective Address, a instrução ela é base indexada, quer dizer, você pode ter um registrador base e somar uma constante nesse registrador, né? E o que você coloca em RSI não é o conteúdo, porque a instrução é para ler o endereço do conteúdo. Então o conteúdo é tudo isso aqui, mas o endereço do conteúdo é o que está dentro do colchetes. Então ele vai pegar o que está dentro do colchetes, que é essa continha aqui, e colocar no RSI, tá? Essa instrução aqui, tá, pessoal? Ela é equivalente, tá, a essa instrução aqui, ó, né? Move RBX, o conteúdo de EPTR, note que EPTR é uma variável do meu programa, então aqui tem que ser conteúdo, né? Ah, mas EPTR é um endereço. O conteúdo de EPTR também é um endereço, né? Que é o endereço devolvido por malloc, estão entendendo? Então coloca esse endereço em RBX, né? E somo com RBX essa constante empregado.idade. E depois eu movo esse valor, que é o endereço, para RSI, porque o scanf está esperando esse parâmetro aqui, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que você não precisa fazer essas duas aqui, né? Você pode fazer simplesmente uma única instrução, que é a instrução LIA RSI RBX mais empregado.idade, porque a instrução LIA, internamente, né, na implementação da instrução LIA, você consegue fazer essa conta de mais aqui dentro da instrução, tá certo? Ok, pessoal? Bom, então continuando, né? Eu entro com o nome, primeiro, né? Entre com o salário, primeiro eu escrevo aqui, entro com o salário, depois entre com o, aqui não deu problema, aí depois entro com o nome, pego o nome, né? Chama o scanf para pegar o nome, depois entre com a idade, né? Pego com o scanf a idade, depois entre com o sexo, né? E aqui eu tenho que chamar clean buffer, por quê? Porque ficou um /n lá no buffer de teclado, ficou um /n de lixo lá. Então eu dou um get char lá, ele pega esse caractere que tem a mais ali, e a hora que eu fizer scanf do sexo aqui, tá? Ele não vai dar problema para mim, certo? E aí eu vou, né, repetir o código aqui, né, para imprimir os novos valores, tá? Que eu peguei aqui, ok? Esse código aqui, struct3.asm, é o mesmo que o struct4.asm aqui, que eu uso a instrução LIA, né? Para load effective address, né? Para ler os valores, né? Para ler os endereços, não os valores. Para ler os endereços, né? Então eu entro com o salário, né? Scanf, né? %f esse cara aqui, né? Certo? Então eu vou dar aqui é o endereço desse cara, né? Endereço de negócio ponto salário aqui, né? Tá? Não sei se está correto isso, né? É o endereço aqui, tá vendo, ó, né? Então aqui, ó, na verdade, código C equivalente, né? Código C equivalente, aqui tem um ezinho na frente, tá? Tem um ezinho aqui na frente, né? A gente vai ver o código lá, tá? Ok? Então aqui, ó, eu estou pegando esse endereço. Veja, a instrução ela não pega o conteúdo, né? Ela vai pegar essa conta aqui, o valor dessa, o resultado dessa conta e colocar em RSI, ok? Né? Então vai lá, entre com o nome.
Aí, no segundo parâmetro do scanf, eu vou passar, esse aqui é o segundo parâmetro do scanf, né? Então, eu vou passar esse endereço daqui, o endereço disso aqui, tá? Beleza, né? Entro com a idade, aí eu vou passar pro scanf o endereço disso aqui, ok? Passo o endereço disso aqui. Entre com o sexo, né? Passo o endereço. Aqui é setinha. Por que é setinha, né? Não é M, né? É EPTR, né? Por que é setinha? Porque EPTR é um ponteiro, né? Então, quando é ponteiro, você usa setinha, tá? E aí eu repito o código aqui, tá? Para ler, para imprimir, né? Os novos valores aí, ok? Certo, muito bem, né? Salvar todo mundo aqui, né? Ok? Então vamos lá, vamos testar, né, esse código, né? Primeiro o struct3, né? NASM-F alpha 64 struct3.asm, né? GCC-O struct3 struct3.o, né? Então vamos ver aqui, struct3 aqui 991, 16 de novembro, né? Vamos executar o struct3. Entre com o salário, 1 milhão. Não é 1 milhão, é 100 mil. Entre com o nome, Ronaldo. Eu não ganho 100 mil não, tá, pessoal? Entre com a idade, 43. Entre com o sexo masculino, né? Ele vai imprimir aqui, ó, 100 mil, né? Ronaldo, 43 masculino, ok? Vamos testar o struct4, então, que eu falei que é equivalente, né? Vamos ver se é equivalente. Então, NASM, -F, struct4.asm, ele vai gerar um struct4.o, né? GCC-O, struct4, né? struct4.o, né? Ponto barra struct4, né? Com salário 10 mil, também não ganho 10 mil, não vou falar quanto eu ganho. Entro com o nome Ronaldo, entro com a idade 43, entro com o sexo masculino. Aí ele imprimiu também aqui, né? Por último, vamos ao programa em C equivalente, né? Dá uma olhadinha no programa em C equivalente, que é o struct5, né? Então eu criei uma variável aqui, eu fiz a alocação dinâmica, né? O que eu estou passando para o scanf são esses endereços aqui, tá? E aí eu tenho aqui os novos valores, né? Aqui é o conteúdo, né? Então essa setinha aqui vai pegar o conteúdo de EPTR, conteúdo do campo salário em EPTR, né? Ok? Vocês sabem C, né? Então eu vou ficar ensinando C aqui. Esse é um curso de assembly. Então, GCC, struct-O, struct5, né? struct5.c, né? Ele vai dar um warning de novo, mas eu sei o que eu estou fazendo, né? Struct5, entro com o salário 100, entro com o nome Ronaldo, entro com a idade 43, né? Aí ele não imprimiu o sexo, né? Deu um problema aí também. Falei que não ia dar um problema de buffer de teclado, né? Ah, mas eu não peguei o valor de sexo, né? No ponto C eu não peguei o valor de sexo, mandei imprimir, mas eu não li, né? Eu não capturei o valor do sexo, né? Então ele imprimiu um caractere em branco aí, né? Mas ok, eu poderia mandar ele dar um scanf aqui no sexo, né? Enfim, ok? Só para confirmar aqui para vocês, né? O struct5 foi gerado 16 de novembro, 9 horas e 3, o struct4 também, 9 horas e 2, né? Struct3, 9 horas e 1, né? O struct 8:49 e o struct2, 8:49 e o struct 8:48. Então foi tudo feito aqui, tá? Então essa foi a aula de hoje, pessoal, né? Tenham um bom dia aí, bons estudos para vocês, ok?